Seja bem-vindo à 251ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: resolva a inequação trigonométrica seno de x maior que menos raiz quadrada de 3 sobre 2, considerando o intervalo que diz 0 é menor ou no máximo igual a x e x é menor ou no máximo igual a 2π. Bom, gente, primeira coisa que você deve lembrar: se você tem uma inequação de trigonométrica que diz seno de x maior do que, você está o quê? Nessa primeiro caso aqui, ó, de inequação trigonométrica, seno de x maior que m. E para este caso, ó, nós temos que aplicar este critério aqui para resolver. Ou seja, esse critério aqui diz o quê? Ó? Que o conjunto de verdade da solução vai estar dentro deste semiplano. Esse semiplano que é limitado por alfa e π menos alfa. Então, ó, vamos começar a resolver com base nisso. Então, a gente vai ter aqui, ó, seno de x maior que menos raiz quadrada de 3 sobre 2. O próximo passo a partir daqui é lembrar o seguinte, ó, para resolver a inequação, eu tenho que colocar deste lado aqui da inequação algo que seja semelhante, como por exemplo, algo que seja semelhante a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Só que sendo um valor de um arco, né? Sendo o seno de um arco, melhor dizendo, o seno de um arco seja semelhante a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, e qual é o seno do arco que tem esse valor? Bom, de cabeça, às vezes dificilmente você vai lembrar, que vai pensar, menos raiz quadrada de 3 sobre 2 é o mesmo que o seno do arco de 240 graus. Você não vai lembrar disso. Mas você deve lembrar dos ângulos notáveis. E lembrando do ângulo notável, você vai lembrar o quê? Que o ângulo notável de 60 graus vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação e vou usar. Então vou dizer o quê? Seno de x maior que menos o seno de 60 graus, né? Porque se o arco de 60 graus, o seno do arco de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2 positivo, então o quê? Menos raiz quadrada de 3 sobre 2 é o quê? É o valor do seno do arco de 60 graus, só que negativo. Então vou colocar dessa forma. A seguir, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desta conta ou através deste Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, prosseguindo, ó, o próximo passo vai ser converter o arco de 60 graus para radiano. Então, ó, eu vou aplicar aqui a regra de 3, que diz o quê? 180 graus está para π, assim como 60 graus está para x. Vou multiplicar em x. Então, vou ter 180 graus vezes x igual a 60 graus vezes π. Vou isolar x. Então, vou ter que x é igual a 60 graus vezes π dividido por 60 graus. Próxima etapa, vou dividir em cima e embaixo por um divisor comum. No caso aqui vai ser o próprio arco de 60 graus. Então, vou ter 60 graus vezes π dividido por 60 graus, π. 180 graus dividido por 60 graus, 3. Então, tenho que o valor em radiano do arco de 60 graus é π sobre 3. Então, eu trago essa informação para cá. Então, vou ter o quê? Seno de x maior que menos seno de π sobre 3. Cheguei aqui. Próxima etapa. O que eu vou fazer? Simples. Eu preciso agora de uma leitura positiva. Como assim simples, gente? A gente está usando aqui, ó, menos seno de 60 graus, porque a gente não sabia de cabeça que menos raiz quadrada de 3 sobre 2 seria aí, ó, o seno do ar de 240 graus. Vamos supor assim, você não tem essa informação. A gente não sabia, então, a gente foi o quê? Substituindo por algo que era parecido. Mas agora está na hora de achar não parecido, mas aquilo que realmente é. E para isso, ó, o que a gente vai fazer? Pega π sobre 3, soma π. Por quê? Ó? 60 graus está no primeiro quadrante. Se eu tenho aqui, ó, menos π sobre 3, ou menos o seno de π sobre 3, eu estou buscando algo que vai estar ou no terceiro ou no quarto quadrante. Por quê? Como é que eu sei disso? Simples, gente. A função seno de x, se vocês não se lembram, né? Vocês devem lembrar que a função seno de x ela está diretamente relacionada com a ordenada y do ciclo trigonométrico. Isso quer dizer o quê? Ó? Deste ponto aqui onde eu tenho um marco zero no ciclo trigonométrico
para baixo, eu tenho o quê? Valores negativos para y. E deste ponto aqui para cima, eu tenho valores positivos para y. E vocês devem lembrar que o valor do seno de um arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Portanto, se eu tenho aqui ó, um valor negativo, menos π sobre 3, quer dizer o quê? Que o seno do arco está ou no terceiro quadrante ou no quarto quadrante, que é onde eu tenho o quê? Valores negativos para y. Então, quando eu tenho aqui, ó, menos seno de π sobre 3, ou seja, menos seno do arco de 60 graus, e eu quero descobrir qual é o arco que possui este seno. Então, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou somar π a π sobre 3. Então, somando π, vou ter π mais π sobre 3. Vou ter o quê? MMC aqui vai ser o próprio 3. Então, 3 vezes π, 3π. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes π, π. 3π mais π, 4π. Então, tenho 4π sobre 3. 4π sobre 3, ele é o quê, gente? Ele é o valor em radiano de um arco. Ele é o valor em radiano do arco que tem como seno menos a escala de 3 sobre 2. Aí você quer saber, caramba, mas qual é esse arco? Para você saber qual é esse arco, você tem dois caminhos. Ou você converte 4π sobre 3 de radiano para grau, ou você simplesmente faz isso aqui, ó. 180 graus menos 60. Por que menos 60? Simples, ó. Aqui a gente não tem, ó, menos 160 graus. Então bota aqui, ó, 180 graus menos 60. Isso vai dar o quê? Negativo com negativo, positivo. Então vai dar 180 graus mais 60 graus. Então vou ter 240 graus. Então o valor em grau deste valor em radiano é 240. Então isso quer dizer o quê? Que menos raiz de 43 sobre 2 é o valor do seno do ar de 240 graus. Com essa informação, a gente tem o quê? A gente achou o alfa, que é 4π sobre 3. E para achar π menos alfa, é facinho, né? É só botar aqui, ó, 4π, π menos 4π sobre 3. Só que para prosseguir na resolução, você deve olhar para isso aqui e pensar, e deve perceber, né, que este ciclo trigonométrico já não está mais adequado para resolver essa equação. Por quê? Porque esse ciclo aqui, trigonométrico, era para caso a inequação fosse seno de x maior que m. Só que ela mudou já. Ela não é mais seno de x maior que m. Ela virou seno de x menor que m. Mudou o quadrante aqui. Portanto, ó, a gente vai ter isso aqui, ó, seno de 4π sobre 3, né? Seno de x maior que seno de 4π sobre 3. Nós vamos resolver isso aqui, ó, e vamos ter que x é maior que 4π sobre 3. Vamos. A gente vai pegar aqui, ó, π menos alfa e vai obter menos π sobre 3. Com certeza. Só que para obter o valor aqui, ó, de menos π sobre 3, só que numa leitura positiva, a gente vai ter o quê? Que somar 2π. Então vai ficar 2π menos π sobre 3. Por quê? Sempre, gente, ó, menos π sobre 3, você está tendo uma leitura negativa no ciclo trigonométrico. Ah, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente, ó, vocês devem lembrar que no ciclo trigonométrico, sempre que você tiver uma leitura positiva, quer dizer que você está se deslocando no sentido anti-horário. Ou seja, deste ponto aqui onde eu tenho 0, ó, nesse sentido aqui, ó, anti-horário. Sempre que eu tenho uma leitura negativa, eu estou me deslocando o quê? No sentido horário. Então eu preciso saber qual é o correspondente positivo de menos π sobre 3. E para saber disso, eu tenho que somar 2π. Então eu tenho, ó, 3 vezes 2, 6π. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos π, menos π. 6π menos π, 5π. Então eu vou ter 5π sobre 3. Então observe, π menos alfa agora vai valer 5π sobre 3. Aí vocês perguntam, mas calma, isso está muito confuso. Por quê? Aqui eu tenho ar de 240 graus, porque 4π sobre 3 é o valor em radiano do ar de 240 graus. A gente já obteve isso lá atrás. Só que esse ciclo trigonométrico aqui, pô, tá no primeiro quadrante, né? Porque aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Isso aqui não tá meio estranho, sim. Então aqui que a gente vai fazer? A gente vai, ó, primeiro, converter 5π sobre 3 para grau, para a gente ter uma ideia de caramba de quanto vale esse arco em grau, para ficar mais claro no ciclo trigonométrico onde nós estamos posicionados. E para fazer essa conversão, ó, mesma regra de 3. 180 graus está para π, assim como x, que é a medida em grau que eu quero saber, está para 5π sobre 3. Então, ó,
Vou multiplicar em x, vou ter 180 graus vezes 5π sobre 3 igual a x vezes π. Isolando x, tem que x é igual a 180 graus vezes 5π sobre 3 dividido por π. 180 graus vezes 5, 900 graus. 900 graus dividido por 3, 300 graus. 300 graus vezes π dividido por π, 300 graus. Então x vale 300 graus. Quer dizer o quê? Que o valor em grau de 5π sobre 3 é 300 graus. Logo, eu vou ter o quê? 5π sobre 3, ó, é o valor em radiano do arco de 300 graus. Então, sei que esses ângulos aqui, ó, não estão no primeiro e no segundo quadrante, e sim no terceiro e no quarto. Então, compreenda que agora o ciclo trigonométrico mais adequado é este aqui, né? Eu tenho aqui, ó, 240 graus, 300 graus, 4π sobre 3, 5π sobre 3. Ou seja, agora esse aqui está mais adequado, né? Porque 240 graus está no terceiro quadrante. 300 graus está no quarto quadrante. Antes eu tinha o quê? Um ângulo no primeiro, o outro no segundo quadrante. Só que aqui o primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus. O segundo vai o quê? De 90 a 180. Então esse ciclo trigonométrico aqui não estava adequado. Agora este aqui está. Só que perceba que essa mudança não só indicou um ciclo trigonométrico diferente, mas indicou o quê? Que o que nós temos aqui de verdade é uma relação trigonométrica, né? Uma inequação trigonométrica diferente. Eu não tenho seno de x maior do que m, eu tenho seno de x menor do que m. Este sinal negativo aqui, ó, menos raiz quadrada de 3 sobre 2, ele alterou o sentido da desigualdade. Agora, ó, meu x, ó, ele é menor do que alfa e maior ou no mínimo igual a zero, e menor do que 5π sobre 3, não, e maior, né? Maior que 5π sobre 3 e menor ou no máximo igual a 2π. Houve essa inversão devido à mudança no sentido. Por quê? Porque o que nós temos agora é uma inequação trigonométrica do tipo seno de x menor que m. Então, o critério agora mudou. Sempre que a gente tem uma inequação trigonométrica seno de x menor que m, a gente vai ter o quê? Conjunto verdade, x pertence aos reais, está o quê? X é maior ou no mínimo igual a zero e menor que alfa, ou x é maior que π menos alfa, mas só que é menor ou no máximo igual a 2π. E a solução geral agora vai ter este padrão aqui, que é o quê? X maior ou no mínimo igual a k vezes 2π, menor que alfa mais k vezes 2π, ou maior que π menos alfa mais k vezes 2π, e menor ou máximo igual a 2π mais k vezes 2π, com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Então, ó, para o nosso exercício aqui, vamos ter, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou no mínimo igual a zero e menor que o nosso alfa, que é 4π sobre 3, ou maior que 5π sobre 3, que é o nosso π menos alfa, só que menor ou no máximo igual a 2π. E a nossa solução geral vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior ou no mínimo igual a zero mais k vezes 2π e menor que 4π sobre 3 mais k vezes 2π, ou maior que 5π sobre 3 mais k vezes 2π e menor ou no máximo igual a 2π mais k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Para ficar mais fácil aqui de visualizar, vamos tirar aqui a imagem de trás, a gente vai ter isso aqui. Só que nessa hora você pode se perguntar, calma aí, eu entendi que tem os critérios, entendi mais ou menos, mas não tem uma forma mais fácil de visualizar essa resposta? Aí eu direi então, bom, tem, que é essa aqui, ó. Nós temos, ó, o que foi estabelecido aqui no enunciado. X maior ou no mínimo igual a zero e menor ou no máximo igual a 2π. E nós achamos o quê? O nosso alfa e o nosso π menos alfa. E a gente sabe o quê? Que x tem que ser menor que 4π sobre 3 e maior ou no mínimo igual a zero. Só que ele tem que ser o quê? Maior que 5π sobre 3 e menor ou no máximo igual a 2π. Agora, como é que a gente chega nisso se a gente não olha assim no círculo trigonométrico? Bom, ó, você achou π e π menos alfa, que foi 4π sobre 3 e 5π sobre 3. E tem, ó, o intervalo que foi dado aqui no enunciado. É só necessário fazer a intersecção entre eles. Então a gente vai botar aqui, ó, primeiro valor, x maior ou no mínimo igual a zero. Então a gente traça aqui uma linha, bota aqui o marco zero, x maior ou no mínimo igual. Então, ó, o círculo aqui está totalmente preenchido, ele está preto, por quê? Que indica que zero pode fazer parte da solução, porque é maior ou no mínimo igual. Então, zero pode fazer parte da solução para frente.
Embaixo a gente vai colocar o quê? Em ordem crescente, né? O segundo valor. Em ordem crescente é 4π sobre 3. A gente chegou em x menor que 4π sobre 3. Que houve a inversão no sentido, na desigualdade, né? Na desigualdade da inequação. Porque cada esse sinal negativo aqui era maior que, virou menor que. Então a gente tem, ó, 4π sobre 3 para baixo. Nós temos que x maior que 5π sobre 3. Então, ó, 5π sobre 3 para cima. E nós temos x menor no máximo igual a 2π. Então, ó, 2π para baixo. Valendo 2π também, ó. Por isso, ó, círculo aqui, ó, embaixo de 2π preenchido. Agora é só fazer o que? A intersecção. Fazendo a intersecção, a gente vai obter o que? Esses dois intervalos, ó. De 0, de x maior ou no mínimo igual a 0 até 4π sobre 3. E x de 5π sobre 3 a 2π. Com isso, ó, a gente tem o quê? O nosso conjunto verdade que a gente tinha antes. Que é o quê? X pertence aos reais, tal que x é maior ou no mínimo igual a 0 e menor que 4π sobre 3. E maior que 5π sobre 3, menor ou no máximo igual a 2π. E temos a solução geral, que é x pertence aos reais, tal que x é maior ou no mínimo igual a 0 mais k vezes 2π e menor que 4π sobre 3 mais k vezes 2π, ou x é maior que 5π sobre 3 mais k vezes 2π e menor ou no máximo igual a 2π mais k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Então você pode chegar nessa resposta tanto por esta forma aqui, ó. Achei aqui o meu alfa, meu π menos alfa. Entendi que houve a inversão do sinal da desigualdade, porque a gente, por causa desse sinal negativo, isso fez o quê? Com que o meu ângulo alfa se encontrasse no terceiro quadrante, não no primeiro. Então, houve uma inversão aqui no sentido do sinal da desigualdade. Apliquei ela. Cheguei aqui cheguei nos dois valores, 4π sobre 3, 5π sobre 3. Bom, pega aqui, ó, os valores já estabelecidos no enunciado, faz a intersecção entre eles, você obtém o conjunto verdade. E vai ter esse conjunto verdade que a gente já estabeleceu. Bom, gente, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueça de deixar aí o like de vocês. E se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.